Saudações para vocês. Eu quero falar sobre a questão das fake news e da linguagem, sob a ótica da linguística. E eu quero começar com uma palavra, deixar a palavra pulsando aqui, embora eu não tenha aqui o recurso, mas aqui eu estou vendo que está replicado, então tá bom também. Fica pulsando a palavra vertigem, né? Acho que... Não, tá ótimo. A palavra vertigem, baseado no filme da Petra Costa, né? Acho que alguns aqui de vocês viram o filme, e também Transe, Terra em Transe, aí trazendo também um pouco a reflexão e a lembrança do Glauber Rocha. Eu acho que nós estamos num momento de colapso, um momento de massificação do sentido. A produção de sentido, os blocos semânticos. E acho que nunca antes na história os linguistas foram tão necessários para observar e tentar produzir algum desdobramento daquilo que está acontecendo com a linguagem humana. A linguagem humana está num patamar diferente, nós temos de admitir isso. A massificação nas plataformas digitais, o sentido não é mais o mesmo. Não se produz sentido mais como nos anos 70, se você quiser postular uma data específica, muito menos no começo do século XIX ou no começo do século XX. A gente está num momento diferente. E é isso que é o motor que faz essa percepção de fake news. E nesse momento, e da pós-verdade, por exemplo, e da própria significação da verdade. Ser um momento tão, como eu posso dizer, denso e complexo, para a gente poder se mover. De uma certa maneira, nós estamos perplexos diante de tudo isso. É muito complicado. É preciso ter instrumentos. É preciso ter instrumentos da análise do discurso, da pragmática, da ciência da cognição, da própria linguística clássica do Ferdinand de Saussure. Nunca foi tão necessário você ler e reler aquele livro, Curso de Linguística Geral, nesse momento da história, em que você vê estilhaçar valores. O que é democracia? O que é ditadura? O que é totalitarismo? A gente está num terreno muito pantanoso nesse momento. E esse segmento, que é um segmento corrosivo e tóxico da extrema-direita, ele se aproveita muito bem disso, o sistema se aproveita. Não é nem uma cabeça privilegiada como Steve Bannon, como todo mundo alardeia, que o Steve Bannon é o grande cérebro dessa engrenagem que vai tomando as democracias do mundo. Nós temos uma resposta aqui na América Latina, mas a vertigem continua pulsando, porque o povo boliviano está sendo massacrado também. Mas o tema é fake news e eu quero não digredir tanto para fazer uma reflexão mais pontual aqui. Deixa eu controlar o meu tempo. Meu relógio parou? Meu relógio parou, eu não vou parar mais aqui. Já? Tudo isso? Ah, tá, obrigado, desculpa. Eu faço live, a live tem 1 hora, né? Assim, na primeira meia hora eu nem terminei de fazer a introdução ainda, imagina, mas eu vou me controlar, eu prometo. Mas assim, verdade, eu me lembro da pergunta do Pilatos, diante de Jesus Cristo, o que é verdade? Nós, a essa altura do campeonato, estamos nos perguntando o que é verdade? É sério? Porque se eu levar em conta a análise do discurso francesa, que é uma teoria que faz a minha cabeça de verdade, há tanto tempo, é tão bom, gosto tanto do Péchet, do Manguenot, do Curtini, curto Curtini, olha só que bacana isso. Eu sei que a verdade é um efeito do ponto de vista, e a psicanálise, depois de Freud, depois de Lacan, como você vai cravar a palavra verdade numa discussão sobre fake news? É complicado, é uma armadilha. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. É uma espécie de armadilha. Porque tanto a fake news, evidentemente, é um gênero, é um fenômeno relativamente novo,
E é um subproduto do jornalismo. Não é simplesmente uma mentira genérica, filosófica, que você pode postular. Por outro lado, qual seria o contrário da fake news? Uma notícia, uma informação consistente, com um fiador, enfim, um enunciador confiável. Ora, a gente sabe que no jornalismo não é assim. O século XX inteiro foi impregnado de fake news, assim, de uma maneira bastante também vertiginosa. Nós só não tínhamos, naquele momento, um recurso dessa massificação do sentido pelas plataformas digitais. E a resposta a tudo isso ficou limitada. Ficou limitada a manifestações populares, enfim. Acho que uma resposta mais ou menos dessa ordem. E dentro da academia também. Enfim, eu acho que esse sentido de fake news, ele não é uma novidade, mas ele é um gênero. Ele aparece como uma informação para você acreditar. Manchete, olho, corpo do texto, foto. Então, quando você vê divulgado no WhatsApp que o Haddad está com uma menina de 16 anos e está dizendo lá que ele estuprou a menina de 16 anos. Isso é uma fake news, digamos assim, clássica, que a gente entende, que foi desovada, né, nas eleições de 2018. A gente pode também pensar nas temporalidades das fake news. É preciso tipificar a discussão, e por isso que é tão importante esse evento aqui, precisa propor formas, temporalidades. Por exemplo, o neoliberalismo. Será que não é uma fake news? Mas é uma fake news complexa. É uma fake news que se alastra no tempo. E pode ser discutido. Pode ser discutível isso. Esse é o ponto. Nós temos uma percepção daquilo que vai sendo produzido em termos de informação na vertigem que a qual a gente é lançado e exposto, e nós vamos ficando com uma certa tontura, né, semântica diante de tudo isso. Como que eu vou lidar com essas contingências agora, nesse momento? Bom, eu acho que a ideia da verdade ser um efeito, estar em construção, também nos lança para a sua contrapartida, que é entender uma informação sem consistência também ser um efeito da linguagem. E é por isso que eu entendo que a linguística tem de estar no centro da discussão sobre esse fenômeno que abala as estruturas no campo das democracias. Eu queria lembrar, só lembrar um ponto aqui, sobre volume de fake news. Deixa eu só lembrar aqui que eu me perdi aqui. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Calma. Vocês estão acompanhando? Está tudo bem a minha fala? Está fazendo sentido? Essa é a grande pergunta para o linguista. Está fazendo sentido? Efeitos, construções, sair daquela esfera reativa de querer cravar que certa informação é falsa ou verdadeira. As agências de checagem, eu acho bastante risíveis. Por exemplo, a agência Lupa. Eles não apresentam uma metodologia. Uma vez eu vi uma checagem deles, que era o seguinte: eles ligavam para a fonte e falavam, você falou isso? Aí o sujeito falou, não. Falei, então é mentira. Quer dizer, mas e se ele mentiu? Né? Existe nós estamos nesse impasse. E é por isso que a linguística precisa aparecer para produzir algum tipo de metodologia, para você cruzar as informações, para você cruzar as percepções e produzir efeitos de verdade condizentes com a complexidade que é o discurso no século XXI e 2019. Outra questão,
quase que fazendo assim em flashes para vocês, né? Temporalidade. Verdade e mentira, elas têm um efeito que é da durabilidade. Agora está muito em voga dizer isso porque existe uma disputa política muito forte no Brasil. Então, a gente pensa assim, a verdade ela demora mais, mas ela chega. Que verdade é essa? Continua sendo um efeito, né? E a mentira ela tem um apelo muito forte. Ela ecoa, ela é fácil, ela não exige uma reflexão. Toda essa engrenagem, ela está operando nesse momento na nossa experiência, não só política, mas na experiência do sensível, na experiência estética, na experiência literária, na experiência subjetiva, na construção da sua identidade. A gente tem também uma proliferação de crises subjetivas nos divãs de psicanálise pelo Brasil. Faz muito mal para a saúde acompanhar o que a gente tem acompanhado do ponto de vista do poder público nesse momento no Brasil. Que é um poder público que se fundamentou na produção e na propagação e no exercício consentido dessas informações propagadas para conquistar espaço político, conquistar aderência. Então, o desafio para a gente que trabalha com jornalismo, eu sou crítico demais à produção jornalística, inclusive nas mídias alternativas. Eu acho que a gente está sendo descuidado, eu acho que precisa de mais linguistas, acho que precisa de mais gente de outras áreas. Facebook, Google, YouTube, as grandes plataformas, se deram conta disso já, os linguistas estão em todos os lugares. Agora, no jornalismo brasileiro, sobretudo, inclusive o convencional, que é, na minha opinião, um desastre, você não tem essa discussão. Eles lidam com teorias de comunicação que são ultrapassadas. Sequer conhecem novas teses a respeito de produção de sentido. É isso que a gente tem de aferir. Para você poder gerenciar e produzir uma informação que ela seja sedutora também. Não estou negando que a verdade não possa ser também sedutora. Por fim, acho que eu já estou... Quanto tempo eu tenho, querida? 6 minutos. Tem tempo, tem bastante tempo ainda. O bom vai ser o debate na sequência aqui. A gente vai ter um debate, né? Então, deixa eu ver como é que eu concluo essa reflexão, que é um pouco digressiva aqui para vocês, mas é o meu jeito, eu sou mal comportado. Peço desculpas, eu já era mal comportado aqui quando era da graduação, depois no mestrado também, no doutorado também, que eu inclusive não concluí, e no meu trabalho de jornalista piorou, né? Aí realmente, eu acho que o jornalista, o Milor Fernandes dizia, jornalismo, como é que é? Tem de ser contra o governo, o resto é secos e molhados. Eu já dou um passo além, quer dizer, tem que ser contra o governo e contra o patrão. Um jornalista, se ele quiser ser independente, ele não pode ecoar a voz do chefe dele, né? Eu falo isso abertamente e eu tenho, né? Em tese eu tenho também um patrão, mas eu acho que ele me entende nesse sentido. Eu acho que é isso, é a produção de informação, o jornalista tem de desafiar o sistema. Quem trabalha com informação pública, existe um princípio que você tem de seguir, tem uma questão que é a opinião e a outra questão que é a informação chapada também. Isso também confunde muitas coisas, inclusive no 247, porque o 247 ele mancheta as opiniões, os artigos e também as notícias factuais. Então, muita gente às vezes vê lá um artigo de opinião e fala, puxa, é fake news. Mas é porque é uma opinião. É uma opinião e ela está destacada ali. Bom, eu entendo que a gente tenha... Obrigado. Que a gente tenha que aprofundar a discussão. As grandes plataformas... Eu não sou daqueles que gostam das teorias conspiratórias de que o Facebook e o Google vão dominar o mundo. Eles já dominaram mesmo, né? Mas o fato é que eu acho que o Facebook é maior do que o Zuckerberg, é maior do que a intenção, a intencionalidade de qualquer um executivo desses
nichos. Eu acho que a linguagem ainda não está posta, tudo o que aconteceu a partir da massificação das redes sociais, da interatividade. Eu acho que tem muita coisa que vai sair a partir daí. Então, eu acho que essa palavra vertigem, colapso, ela é uma potência para você trazer uma novidade. Eu acho que nós teremos aqui, estou vendo muita gente aqui, muito mais jovem também, teremos de produzir uma resposta a esse momento caótico de assimilação da informação que nós estamos vivendo, de mudança de plataforma, TVs abertas, mídia impressa em papel físico, a própria experiência da leitura de sites no celular, no compartilhamento nas redes, em grupos ou publicamente, a ideia de privacidade, está tudo em aberto. Os sentidos estão abertos. E eu acho que conhecer um pouco o modus operandi, como opera a ciência, a linguagem, os pesquisadores de linguagem, a solução está na linguagem. A solução para tudo isso está na linguagem. Eu vejo jornalistas, às vezes, querendo confirmar essa coisa. Você falou do jornalismo declaratório. Tem o jornalismo, mais que o declaratório, hoje tem o jornalismo autoconfirmatório. Ele se produz coisas que é para jogar para a plateia o tempo todo. Não, tem de desagradar. Tem um ponto muito, para mim, importante na produção de artigo, na produção de uma leitura. Você tem de irritar o seu interlocutor. Para poder desconcertar, sair do lugar e produzir a faísca realmente do sentido. E produzir a possibilidade de gerar um leitor crítico. É isso que eu acho que nós temos de bater a tecla muito forte nessa discussão sobre fake news e linguagem. O leitor crítico é o mais importante. Não é o leitor leal, fiel. O leitor fiel é um porre. Essa coisa de seguir, de ficar, e de ter essa coisa do fanatismo, da idolatria. Isso é um porre, isso não funciona. Mas é muito difícil, eu compreendo que é difícil você entrar numa engrenagem de crítica qualificada e, por que não, também produtora de muito prazer. A crítica, a discussão, o debate qualificado produz uma fruição que é justamente a experiência estética, que é a experiência da arte, que é a experiência que a gente tem no dia a dia também com as pessoas subjetivamente. Eu acho que eu fui um pouco caótico, mas a ideia é um pouco essa mesmo, para sair um pouco do lugar, sair daquele bom comportamento. Só para fechar, eu acho que politicamente, assunto que está correlato com a questão das fake news, o campo democrático está bem comportado demais. Será que todas as conquistas que foram realizadas ao longo da história foram por greves, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista dos direitos? Nada foi fácil, nada foi simples, nada foi feito negociando, a não ser em alguns casos muito específicos. Então, é o jeito de lidar também com essa experiência avassaladora e traumática que enfim, ver legiões de leitores e de semelhantes cidadãos embarcando nesse mundo da terraplanismo, não é terraplanagem. Terraplanagem existe, terraplanismo, de coisas que, enfim, jogam a gente para um limbo social, e a gente fica assistindo à destruição das democracias e, em parte, da própria linguagem. É isso.